Josué capítulo 24, meus irmãos. Vamos ler do versículo 14 em diante. Quero fazer uma leitura com a participação da igreja. Então eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo e assim por diante até o texto final, onde vamos ler. Até onde vamos ler. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Que estavam da além do rio, todos, irmãos, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16, vamos ler juntos. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Meus amados irmãos, nesse texto quero basear nossa palavra. É um texto que é conhecido por todos. Nós entendemos de que a igreja do Senhor é uma igreja que estuda a palavra, que medita na palavra. Damos graças a Deus que a igreja, ela ama a palavra de Deus. E este tema, estamos ouvindo muito sobre a santificação, como a santificação da nossa vida, a santificação dos nossos olhos ontem à noite, a santificação dos nossos lábios. Ouvimos há pouco e ouviremos ainda este tema ser tratado neste congresso. Creio que o tema da santificação nunca é um tema ultrapassado para a igreja do Senhor Jesus. Sempre é um tema novo, vigente, atual, necessário que se fale na igreja. Até porque um dos pregadores que ensinou a palavra de Deus aqui, ele disse que ele leu em Hebreus 12, aonde está escrito: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então a santificação é de fundamental importância para a vida do crente, para a vida da igreja. Eu venho de um tempo onde, na verdade, se dava, às vezes, mais prioridade à obra, à igreja, do que à família, não é? E isso em decorrência de uma interpretação equivocada da Bíblia. Quando se lia que nós temos que deixar tudo, não é isso, por amor a Deus. E se compreendia que isso significava que nós tínhamos que só estar na igreja e descuidar a família. Mas, na verdade, o texto não significa isso. É claro que a nossa escala de valores deve ser, primeiro, Deus. Segundo, a família. Terceiro, a igreja. Mas era primeiro Deus, segundo a igreja e terceiro, a família. Não é que eu esteja estimulando aqueles que têm família a negligenciar a igreja. É claro que não. A igreja é parte importante, é a base para
a nossa vida e para a formação da nossa família. Nós vimos na igreja muita gente deixar, às vezes até os filhos, para dar atenção somente à igreja. Eu me lembro de que dirigi, cooperando com o pastor Leôncio, uma igreja onde nós estávamos precisando de dirigente de círculo de oração, e uma irmã, querendo ajudar, disse: pastor, por que o senhor não aproveita a irmã fulana? E eu fiquei pensando, fiquei orando, e eu me lembro que naquele mesmo dia eu fui a um círculo de oração, não era aniversário, era um círculo de oração comum, não era festa, e quando cheguei, aquela irmã, por sinal, estava ali, e a dirigente deu a oportunidade a ela, e quando aquela irmã foi falar, ela muito animada, muito fervorosa, muito quebrantada, e ela começou a falar e a dizer que ela dava prioridade à obra de Deus. Disse: eu passo, irmãos, a semana toda viajando. Passo a semana toda viajando. Os meus filhos que fiquem para lá. Mas eu passo a semana toda, é viagem para lá, fazendo a obra de Deus. E eu logo desanimei, eu digo: essa irmã não dá para dirigir o círculo de oração, como a irmã disse, tem muito fogo, tem muita alegria, tem muito gozo, profetizava bem, mas ela não administra bem o seu casamento, nem administra bem a sua casa. Eu sou, irmãos, talvez alguém me censure, mas eu costumo dizer aqui em reunião de dirigente de círculo de oração, que uma mulher crente, casada, com filhos, ela não pode participar de mais de um círculo de oração. Porque ser mãe é uma tarefa muito sublime. E não adianta a gente ser na igreja muito cheio do poder, enquanto o diabo está destruindo a nossa família em casa. Nós conhecemos muitos homens de Deus, não só na igreja, mas na própria Bíblia. Nós encontramos a respeito de homens que foram grandes homens de Deus, foram patriarcas, verdadeiros patriarcas. Mas quando a gente observa, a gente vê que aquela pessoa ganhou grandes conquistas, teve grandes vitórias lá fora, mas perdeu a batalha dentro da sua própria casa. Perdeu a batalha dentro da sua própria casa. Há poucos dias eu estava meditando sobre os homens de Deus que tiveram sucesso e a sua família, não é isso? A família dele foi uma bênção. Desculpa, irmãos, foi uma bênção. E eu estava pensando em Noé, pensando em Abraão, pensando em Isaac, pensando em Jacó, como eles tiveram sucesso. Eu estava lendo sobre Noé, e a Bíblia diz que Noé era um pregoeiro do Evangelho, ele era um pregador do Evangelho, está escrito. E Noé foi um pastor que teve um ministério de 120 anos. Eu estava lendo, porque durante o período que ele preparava a arca, ele falava, ele pregava o Evangelho, e a Bíblia nos diz que enquanto ele preparava, ele pregava, ele convocava as pessoas para escaparem da catástrofe que Deus ia derramar sobre a terra. E eu estava observando de que se Noé fosse como muitos obreiros hoje, se frustraria, porque em 120 anos ele conseguiu constituir uma igreja de apenas 7 membros. 7 membros. Sim ou não, irmãos? Deus disse a ele assim: Noé, prepara uma arca para... Primeiro a Bíblia diz que ele achou graça diante do Senhor. E o Senhor disse a ele assim: agora prepara a arca. E quando a arca estava pronta, Deus diz assim: entra tu,
e a tua família. Não é? Aí a Bíblia diz que entrou ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Uma congregação de quanto apenas? Quantas? 8 pessoas ele, não é isso? Porque entrou ele, primeiro ele ganhou a sua alma e ganhou a alma da sua família. Vocês acham que foi um sucesso para ele? Foi. Os outros rejeitaram, mas pelo menos a sua família foi salva do dilúvio. Glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que nós devemos nos preocupar, buscar ganhar a nossa família. Eu tenho visto grandes homens de Deus cujas famílias têm sido um desastre. Tenho visto muitas mulheres santas na igreja e homens santos cuja família foi um desastre. Nem sempre eu não estou culpando os pais, porque tem pais que cuidam da família. Nós temos exemplos na Bíblia de homens santos, que no final da sua vida ele pôde levantar-se e dizer assim: desde a minha mocidade eu tenho servido ao Senhor. E disse, ele falando do seu próprio testemunho, e nos diz a palavra de Deus, que os seus filhos não andaram no caminho que ele andava. Samuel foi um exemplo, não é isso? O povo rejeitou por causa dos seus filhos. Mas, meus amados irmãos, o nosso tema é buscando a santificação para a minha família. É importante, e eu quero dizer aos irmãos que essa é uma responsabilidade que não é inerente somente aos filhos. A santificação da minha casa, da minha família, é uma responsabilidade inerente a mim e a minha esposa. Não é isso? As irmãs, como é um congresso de mulheres, a maioria são mulheres, têm a responsabilidade de levar a sua família não somente a ser salva, mas levar a sua família a viver um padrão de santidade. Amém? É claro que os filhos crescem. Não se sinta culpado porque ele cresceu, você ensinou, você orientou e ele veio a desviar-se da igreja. Não. Eu acredito que algum dia Jesus operará na vida dele. Amém, irmãos? Deus fará um milagre na vida dele. Porque é assim. Eu nunca vou esquecer de certas experiências também positivas que vi na vida de muitas pessoas. Mas buscando a santificação para a minha família. O que é santificação? Ser santos, nós já ouvimos aqui definições ontem à tarde, é viver separado do pecado. Não é isso? O termo grego agiazo, o que quer dizer? E o seu significado significa separado. Separado da iniquidade, da corrupção. Veja Levítico capítulo 20 e versículo 26. Levítico 20 e 26 nos diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes o quê? Para serdes meus, não é? Veja que aí o termo está no hebraico correspondente a agiazo, que diz, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e fiz o quê? E fiz o quê, amados irmãos? E separei-vos, diga comigo, separei-vos dos povos para serdes meus. Ser santo é separar-se, apartar-se do pecado e viver para Deus. Mas o que tem a ver isso comigo? Sim, você pode levar a sua família a viver separada do pecado e dedicar-se a Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Muito bem. Primeiro, nós devemos levar a nossa família à salvação. Tem muitos pais, irmãos, que não se preocupam com a salvação dos seus filhos. Deus não tem netos.
Amém? Deus não tem neto. E se Deus não tem neto, significa que não é porque eu sou crente e os meus filhos nasceram num lar crente que eles automaticamente são crentes. Não. Eu devo começar na tenra idade, desde o berço, começar a falar do amor de Deus para o meu filho. Amém? Pregar a ele, mostrar o plano da salvação, mostrar a ele que Jesus, todos nós somos pecadores e que Jesus perdoou os nossos pecados, né? Perdoou os nossos pecados e a partir daí trabalhar essa salvação na vida dos nossos filhos, para que depois que eles se arrependam e sejam verdadeiramente salvos, então eles possam viver uma vida de santidade. E mesmo assim, os pais têm a responsabilidade de cuidar, de velar, de atentar. O pai bom, a mãe boa, não é aquela que faz tudo o que os filhos querem. O bom pai, a boa mãe, é aquela que faz o que o seu filho precisa e não o que o seu filho gosta. Amém, irmãos? Deve fazer sempre o que o seu filho precisa. E cada um conhece, irmãos. Deus entregou os nossos filhos nas nossas mãos para que nós investamos neles, para que eles cresçam e possam desenvolver a sua fé em Deus. O nosso exemplo, o culto doméstico, o cultivo do culto doméstico dentro do lar, os momentos de oração, desenvolva. Eu estou falando principalmente as mais novos que recém começam a ter filhos, começam a criar filhos. Você deve desenvolver, não é isso? O culto doméstico, desenvolver um momento de leitura da palavra com os seus filhos, de oração. Pelo seu exemplo, os seus filhos vão vendo o que é confiar em Deus, vão vendo os milagres que Deus faz na sua casa, não é isso? E quando eles veem você orar por eles porque estão enfermos, quando você vê a sua preocupação de dedicar os seus filhos no culto doméstico, em acompanhá-los para a oração do círculo de oração infantil, que é hoje muito desprezado na nossa igreja. Os pais não estão, irmãos, se preocupando em levar os seus filhos para a casa de Deus, para o círculo de oração infantil, levá-los para a escola bíblica dominical, e não só levá-los, mas ficar lá com eles. Amém? Então é preciso que os pais tenham preocupação. Nós não podemos ter uma família e criá-la ou viver dentro do padrão do mundo. O que é que o mundo hoje vive? Como é que o mundo pratica hoje? O mundo gera filhos e deixa para lá. É verdade ou não é, irmãos? Deixa para lá. Eu converso às vezes, ou irmãs conversam comigo sobre os pais nas escolas, como eles admiram, irmãos, os filhos dos crentes. As professoras, aqueles que tomam conta das crianças, dizem assim: mas o seu filho é totalmente diferente, a sua filha é totalmente diferente, porque aqui os demais é uma coisa séria, você não controla. Mas por quê? Porque aquele pai ensina. Amém, meus irmãos? Se dedica a vida dos seus filhos, à sua família. Há na Bíblia exemplos de homens que preocupavam-se, que se preocuparam, ou preocuparam-se, não é? Com a vida espiritual de seus filhos. Abra a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 5. Jó, capítulo 1 e versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e fazia o que, irmãos? E oferecia o que, irmãs? Holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos,
e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó como? Continuamente. O texto dá a entender que ele oferecia um holocausto por cada filho, né? Ele não oferecia um holocausto por todos, pela família. Para cada filho, porque ele diz aqui, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Se ele tinha 6, eram 6 holocaustos. Não é? Porque o trato com cada filho, irmãos, é diferente. É diferente. Até a forma que a gente ora por cada filho é diferente. Tem aquele filho que já nasce com aquela índole, com aquela tendência às coisas de Deus. E aquele, é claro que a gente se preocupa, mas a gente percebe que aquele filho já é encaminhado para as coisas do Senhor. Tem aquele que você vai começar a construir, vai começar a orientar. Amém, meus irmãos? Vai começar a ensinar, vai se preocupar. Nós temos 3 filhos. E eu me lembro que no campo missionário, uma vez, eu e minha esposa, fazendo o culto, na hora do almoço, o culto doméstico, eu perguntei a eles, você tem certeza da sua salvação? Um disse sim. Perguntei ao outro, você tem certeza da sua salvação? Sim. E você tem certeza da sua salvação? E aquele filho disse, não tenho. A minha esposa ficou preocupada, mas eu disse, não, vamos orar e vamos trabalhar, vamos ser missionário primeiro do nosso filho, do nosso lar. E a minha esposa, que vivia mais em casa, começou a trabalhar, começou a evangelizar, começou a mostrar o plano da salvação a ele, a necessidade da pessoa abrir o seu coração para Cristo, e no decorrer do tempo, nós vimos que os frutos começaram a surgir. E quando nós tivemos a oportunidade de perguntar, você, meu filho, é salvo? Sim, papai, sou salvo em Jesus. Jesus me salvou, perdoou os meus pecados. Precisamos trabalhar a salvação dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Às vezes somos pregadores e tem irmãs que são cheias, falam no círculo de oração. Você está fazendo o mesmo na sua casa? Você está fazendo o mesmo na sua casa? Você está levando seus filhos a Deus, a serem crentes fervorosos, a serem crentes da Assembleia de Deus? Porque tem isso também, irmãos. Tem isso também. Eu fico assim preocupado e me surge uma série de interrogações quando eu vejo um crente na Assembleia de Deus e os filhos todos fora, às vezes até em outra igreja, cheia de costumes, e ela chega, se sente acanhada quando chega perto da gente e diz assim, também é crente, pastor, mas ela fica, eu percebo que fica acanhada. Alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. Não se condene. É claro que isso não implica na sua salvação, na sua santidade, mas você vai sofrer amarguras, vai passar por aflições, porque você não teve o cuidado. Então, meus irmãos, vamos começar a construir de cedo o nosso lar. Quem diz amém, irmãos? A mulher sábia, diz a palavra de Deus, o que é que ela faz? Edifica a sua casa. A tola destrói. Às vezes é um descuido no lar. Não é? Não leva os filhos, não começa a ensinar os filhos de pequeno a se criar, a ser servo do Senhor, a ser crente da Assembleia de Deus. Às vezes a mãe, irmãos, a criancinha começa a usar, eu estou falando para a Assembleia de Deus, estou, irmãos? Eu estou falando aqui, ainda que tem muitos queridos irmãos aqui batistas, presbiterianos, mas eles vão compreender que eu estou falando principalmente para assembleiano. E deixe-me falar bem à vontade, que eu estou na minha casa, na casa dos assembleianos, amém? Não se ofenda, não se ofenda. Mas a criança
começa na escola a usar calças compridas. E a criança vai crescendo e a mãe não se preocupa de mudar. E ela vai crescendo. E ela se acostuma a usar roupinhas de riata. E ela vai deixando. E ela vai deixando. E daqui a pouco, quando ela quer retornar isso aí, não consegue. Não consegue mais. Mas comece de pequeno, amém, irmãos? Comece ensinando a doutrina, como é a doutrina da sua igreja, amém? Comece ensinando, se preocupando. Meus amados irmãos, eu tenho visto que há pessoas que descuidam muito. Se você decidiu ser mãe, você tem que reservar tempo para cuidar dos seus filhos. E como eu vou crescer profissionalmente? Estude, prepare-se, e vai chegar o tempo que você vai ter mais tempo para exercer. Mas cuide do seu filho. Preocupe-se com o seu filho. Ensine a palavra. Não adianta, irmãos, prosperar na vida material, na vida econômica, se você não consegue, não é isso? Prosperar na vida espiritual, no que se relaciona à família. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que ele foi viver no exterior. Abra aí Gênesis capítulo 35, irmãos. Gênesis capítulo 35. Gênesis 35 nos diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe aonde, irmãos? Diga, repita comigo: sobe a Betel. Toda a igreja, se tem a Bíblia aberta, por favor, leia. Sobe a Betel e habita. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai o que, irmãos? Os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Meus amados irmãos, observe, eu li esse texto porque eu estava uma semana dessa lendo a minha Bíblia, e eu percebi que Jacó, ele prosperou materialmente. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ele prosperou materialmente. Quando Jacó chegou em Padã Arã, ele era um homem, apesar de ser filho de um patriarca muito rico, que era Isaac, que tinha herdado a herança do seu pai. Nos diz a palavra de Deus que ele partiu muito pobre, só com a promessa, só com a bênção de Deus. Nos diz a palavra de Deus que ele levava só um pouquinho de azeite e uma vara, como ele diz quando retorna. E chegando ali, ele começou a trabalhar, ele começou a cuidar do rebanho do seu sogro, Labão. E nos diz a Bíblia que de repente o seu sogro foi pagando a ele com ovelhas. Foi pagando. E nós vemos que daqui a pouco Jacó havia prosperado tanto, irmãos, que era mais rico do que o seu sogro. Ele se tornou um homem
mais rico do que o seu sogro. Deus lhe havia multiplicado tudo que possuía. Deus lhe deu em sobra para Jacó, cumprindo as promessas. E nos diz a palavra de Deus que Jacó se tornou um homem mais rico, apesar do seu sogro ter mudado 10 vezes o seu salário, apesar de ter feito tanta injustiça com Jacó. Mas Jacó dedicou-se ao rebanho do seu sogro. Ele era uma pessoa cuidadosa, dedicada. Veja o capítulo 31 e o versículo 38, meus irmãos. 31 e 38. Quando Labão vem ao seu encontro, Jacó diz assim: estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. E não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Então estava eu de sorte, que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado quantas vezes? 10 vezes. O que é que eu quero mostrar com isso? É que Jacó foi um homem que se esmerou, se dedicou em cuidar do rebanho do seu sogro, das ovelhas do seu sogro, mas Jacó descuidou a sua casa. E quando Deus chama Jacó para voltar a Betel, nos diz a palavra de Deus, nos mostra que a casa de Jacó estava toda destroçada. Observe aqui o que diz, irmãos. Deus lhe chama e diz: levanta-te, vai a Betel. No versículo 2, Jacó tinha conhecimento da situação espiritual da sua família. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele tinha conhecimento. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos para onde, irmãos? Subamos à casa de Deus. A família de Jacó estava descuidada. A família de Jacó estava fora de Betel, fora da casa de Deus. A preocupação de Jacó havia sido durante aquele tempo com o rebanho do seu sogro, com os bens do seu sogro. Meus amados irmãos, não adianta prosperar na vida material e descuidar a nossa família, a nossa casa. Bênção e sucesso tem que ser acompanhada com o sucesso espiritual da nossa família. Amém, irmãos? Há muitos pais que estão preocupados. Quando o sucesso vem, bate a sua porta, ele compra um carro novo, amém, bênção dos céus. Mas logo começa a criar programações no domingo. Aí vem as praias, o lazer, que eu não estou contra isso, irmãos. Eu acho que os pais um dia devem sair com a família, amém, meus irmãos? Eu já fiz isso e faço. Eu não vejo pecado nisso. Mas é que nós temos que dar prioridade a Deus. Temos que dar prioridade à igreja. Quem diz amém, irmãos? Temos que levar. Os nossos filhos estão no começo. Você já é maduro, você tem maturidade, mas o seu filho está nascendo, está crescendo. Você precisa formar, você precisa ensiná-los a amar a casa de Deus e a ter compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Nós temos 2 exemplos disso. De um homem que tinha cuidado com a sua casa
e a sua família foi herdeira das bênçãos de Deus, que foi Abraão. Mas temos por outro lado a Ló, que não teve muito cuidado e perdeu a sua mulher e perdeu os seus filhos. Devemos entender, irmãos, que precisamos lembrarmos de que a obra da salvação que foi operada em nossos filhos operou a mudança. Mas a nossa família está em um mundo corrompido. Hoje ninguém pode, irmãos, esperar que as escolas manipulem os nossos filhos, eduquem os nossos filhos, porque o que as nossas escolas no Brasil estão ensinando aos nossos filhos não é a ser tolerante. Isso aí a gente tem que ensinar em casa, a ser tolerante. Mas o que eles estão ensinando é aos nossos filhos que ser homossexual não tem nada de mais. O que as nossas escolas estão ensinando aos nossos filhos é o marxismo. O que as nossas escolas estão ensinando aos nossos filhos é o ateísmo. O que as nossas escolas estão ensinando aos nossos filhos é evolucionismo. O que as nossas escolas estão ensinando aos nossos filhos é não se submeter à autoridade. O que as nossas escolas estão ensinando aos nossos filhos é que eles confrontem aos pais, não aceitando o que os pais ensinam, o que os pais dizem. E se nós não criarmos um embasamento, fundamentos firmes da palavra, na mente, no coração dos nossos filhos, nós vamos perdê-los, irmãos. Eu considero de que esta geração, criar filhos para essa geração, cuidar da família nesta geração, é uma responsabilidade maior do que a que tinha os meus pais e os seus pais. É uma responsabilidade muito maior. Os nossos filhos não estão em um jardim do Éden. Os nossos filhos não estão em um paraíso. Os nossos filhos, irmãos, estão em um mundo corrompido que contamina a eles constantemente. E nós temos que fazer alguma coisa. Temos que socorrer, temos que conversar, temos que tomar tempo. Se a escola gasta 3, 4 horas com os nossos filhos, nós temos que passar o restante do dia falando a eles, se aproximando deles, conversando, sendo amigos e, acima de tudo, colocando a palavra de Deus no coração deles. Colocando a palavra no coração deles. O mundo é corrompido. Todos conhecem, todos sabem disso. Mas nós precisamos dedicar a nossa vida, o nosso tempo. Devemos ter consciência que quando deixamos de lutar pela santidade da nossa família, os prejuízos são irreparáveis. Quando abandonamos, quando deixamos de lado, quando não somos responsáveis. Porque, irmãos, a missão dos pais é acompanhar os filhos. Eu deduzo que, irmãos, o que acontece hoje na igreja é reflexo da falta de cuidado com os filhos. Constantemente eu estou, como pastor, conversando com os obreiros, e eles constantemente me dizem: pastor, está muito difícil cuidar dos filhos dos outros na igreja. Porque quando a gente vai, não é tratar com ignorância, é corrigir, dar um conselho, dizer que aquela saia daquela filha, daquela irmã precisa melhorar, que aquela roupa está indecorosa. Pode esperar que se você falar de manhã, de tarde, a mãe vai vir com 2 pedras nas mãos.
e vai chegar e vai dizer assim, bota as mãos para trás assim e desafia o obreiro e diz assim: o senhor é pai? O senhor quer mandar na minha casa? Quer mandar na minha filha? Minha filha não é uma velha, não. Mas não é isso, minha irmã, meu irmão. É que o ministério da igreja está querendo fazer da sua filha uma crente da Assembleia de Deus e não uma modelo. Uma modelo. Não podemos, irmãos, descuidar. Temos que começar. Também não podemos deixar à mercê da igreja. É a igreja que cuida dos meus filhos, não. Cuidar da sua casa é uma responsabilidade inteiramente sua. A igreja não é creche. Amém, irmãos? A igreja não é creche. 2 horas não é suficiente para formar o caráter espiritual da sua filha, do seu filho. Caráter espiritual você tem que formar dentro de casa, ensinando, orando, ensinando, conversando, não violentando, não provocando ao filho, porque é pecado à luz da palavra. Mas ensinando, com muita dedicação, com persistência, com paciência. Quem diz amém, irmãos? Com paciência, para que o seu filho tenha resistência aí fora, irmãos. Quando ele sai de casa, quando você assume o papel de uma verdadeira mãe, como foi a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, a hora é insuficiente para falar, mas ela se dedicou. Antes que o seu filho enfrentasse os desafios do império egípcio, ela criou o seu filho, e quando ele foi desmamado, foi que ela entregou o seu filho à rainha, e ela criou. Mas as verdades que a mãe de Moisés inseriu no coração dele, ninguém pôde arrancar. Ele foi para um centro que era o epicentro do conhecimento naquele tempo. Durante muito tempo, a Europa usou cartografia, matemática, que se estudou no Egito. Mas sabe de uma coisa? Diz a palavra de Deus que ninguém pôde arrancar aquilo de Moisés. Moisés estava no palácio, mas quando ele olhava para o povo, ele dizia: aquele é o meu povo. Aquele é o meu povo. Glória a Deus. E veja o que está escrito lá em Hebreus, que quando ele teve a oportunidade de ser um monarca no Egito, veja a escolha que ele fez. Socorra a sua família, cuide dela, oriente, ensine, se aproxime, gaste tempo. Quem diz amém, irmãos? Gaste tempo. Ore, jejue pela sua família, ensine a palavra, deixe que a palavra encontre lugar no seu coração. O seu exemplo e a palavra, irmãos, é de fundamental importância para que seja gerada uma vida de santificação na sua família. É de fundamental importância, e os pais têm um papel intransferível nesses aspectos. É você que gerou, é você que tem que criar, é você que tem que ensinar. Não entregue os seus filhos.
O papel do Estado não é a criação dos nossos filhos não é função do Estado. Todo Estado que quer dominar os filhos e criar é um Estado totalitarista, comunista, ateu. Irmãos, a função de criar os nossos filhos, de santificar a nossa casa, não é do Estado, não é do psicólogo da escola, não é do professor da escola, não é do sociólogo, do antropólogo, sem desmerecer o valor que tem essas profissões, se for bem praticada. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, o papel quem tem somos nós, porque Deus disse que a mulher sábia edifica a sua casa. É você que tem que construir, é você que tem que gastar tempo, é você que tem que ensinar, é você que tem que se acordar de madrugada e orar pelos seus filhos, se possível com os seus filhos. É você que tem que chegar na cama deles antes deles dormirem e ler a palavra de Deus, um capítulo da Bíblia toda a noite, irmãos. Toda a noite. Eu via minha esposa fazer isso. Às vezes saía para atender o trabalho, no interior principalmente, hoje já são grandes, mas quando eu voltava, estavam os meus filhos, sentados no sofá da sala, a minha esposa com a Bíblia aberta, com duas tampas de panela, outro com o violão e outro com o órgão, e cantando: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. E Deus falava, irmãos, o Senhor falava, o Senhor dizia o que ia fazer comigo, e que eles iam estar ao meu lado para me ajudar. E o Senhor tem cumprido, irmãos. Não é que a gente esteja se colocando aqui como uma família perfeita, não, irmãos. Tivemos as mesmas lutas que vocês têm, e constantemente, porque uma vez pai para sempre. Uma vez mãe para sempre. Não tem essa, irmão, de dizer: ai meu Deus, já casei os meus filhos, olha, não, irmão, não. Não é isso? Vai ser sempre sua preocupação. Esteja longe, esteja perto. Você toda de manhã às vezes diz: como é que vai? O que é que está acontecendo? Está triste? Eu vi você assim meio triste, não veio mais aqui em casa? O que é que está acontecendo? É assim a vida dos pais. Não é verdade, irmãos? Eu me lembro a experiência que eu tive. O meu filho estava nos Estados Unidos e eu tomei o café e subi um dia de sábado de manhã. Quando eu liguei o computador, o rosto dele apareceu no computador. E eu disse: ele está pedindo socorro. E eu telefonei. E quando ele atendeu o telefone, ele começou a chorar. E eu o reanimei, o consolei. Glória a Deus. E disse: papai está aqui. Você é meu filho. Não sofra só, conte comigo. Eu estou do seu lado. Eu passei por isso. Eu me lembro uma manhã do sábado em que o meu coração se compungiu de forma tão profunda por um filho. E eu peguei o telefone e telefonei para ele. E lá vai o pai outra vez consolar, animar e dar força. Amém, irmãos? E dizer, como disse Salomão, Davi a Salomão: seja homem, meu. Não, Salomão disse, não é? Davi disse a Salomão: seja homem, meu filho. Mas essa palavra vale muito, irmãos.
ela vale muito. O seu filho sempre será o seu filho. Ele pode ter filhos, pode lhe dar neto, mas sempre será. Não esqueça disso. Você é responsável pela vida espiritual dele, e Deus sabe disso. Então a palavra de Deus nos mostra que devemos ter esse cuidado, irmãos. Eu vejo hoje muitos pais descuidando a sua casa, a santidade, não é? Mas todos aqueles que dedicaram a sua vida a cuidar dos seus filhos, como eu dizia, estava ali. É por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, porque é função prioritária dela. O marido também deve participar, mas ela é a mulher que está dentro de casa toda hora, o dia todo, cuidando, alerta, atenta, vigiando. Amém, irmãos? Vigiando, sabendo como é que vai o filho, orando por ele, jejuando, aconselhando. E eu me lembro uma experiência linda que nós tivemos como família. Foi que um dos filhos tinha uma chamada de Deus, e eu achava ele muito novo, e eu segurava e dizia: não vou liberar, e segurava. E um dia eu estou no culto, dirigindo numa congregação, e aquele culto... Bom dia, Stephanie, bom dia a todos que estão em casa. Estamos falando diretamente do Templo Central, onde está acontecendo o 13º Congresso de Mulheres. Hoje pela manhã o culto começou cedo, às 8 horas. Já houve ministração da palavra, vários louvores. O pastor Samuel Oliveira ministrou há pouco um estudo, e agora neste momento o pastor presidente Ailton José Alves está dando um estudo sobre a criação dos filhos. Como criar o filho à luz da Bíblia. Vamos ouvir um pouco do estudo. Eu fui para casa. Quando cheguei em casa, eles ainda estavam fazendo o culto. E estava um poder. A graça de Deus havia caído. E Deus já havia falado e dito para ele: hoje eu vou ter um encontro com o coração do meu servo. E vou falar a ele. E vou dizer: libera ele para a obra. E quando eu cheguei em casa, já sabia. E eu tomei banho, fiz o lanche, me deitei, convidei ele para entrar no quarto e disse: deite-se aí na alcatifa. Você tem chamada? Tenho. Para onde? Ele disse: Mendoza. Porque você que está em casa pode acompanhar os estudos que acontecem durante a manhã e a tarde através da internet, que é o Congresso de Mulheres.com. Você vai acompanhar toda a ministração da Palavra de Deus, louvores que estão sendo entoados durante esse terceiro dia do Congresso. É a Rede Brasil no 13º Congresso de Mulheres. A minha esposa no quarto, abençoa meu filho, abençoa meu perdido do... Mas é a bênção. Você tem nas mãos a bênção para o seu filho, irmão. Você tem a bênção para o seu filho. Ensine, exorte, ame-o, converse, gaste tempo com ele. Amém, irmãos? Gaste tempo com ele. Dedique-se. Deus lhe deu. Não perca os seus filhos. Segure-os. Amém? Não deixe que Satanás, nem um professor incrédulo, desviado, revoltado, arranque os seus filhos das suas mãos. Não, Senhor. Não, Senhor. Eu falei aqui no último culto de doutrina: faça como aquela viúva do profeta. Quando os credores vieram buscar os seus filhos para escravizá-lo, submetê-lo à escravidão para pagar a dívida do seu marido que havia falecido. Ela correu para o profeta e ela disse: agora vieram os credores e querem levar os meus filhos. Mas ela não deixou. Amém, irmãos? Corra a Deus. Não deixe os seus filhos ser escravizados. Corra a Deus. Clame.
jejum, ore, ensine a palavra, ame-os de coração. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, Deus vai cuidar. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve. Por quê? Mas o meu se desviou, pastor. Mas não se preocupe, que a semente está lá. E Deus vai trazer. Deus vai trazer. Amém, irmão? Deus vai trazer. Não se desanime. Não perca a esperança. Amém? Não perca a esperança. Eu me lembro de uma cena para concluir, porque eu estou vendo as irmãs já saindo para almoçar. Parece que a fome da alma está sendo vencida pela fome do corpo. E uma cena tão terrível. O pastor Leôncio era um pai que não precisa falar porque todos conhecem. Eu vivi quase 40 anos dentro da casa dele, com ele vivo. E ele fazia o culto doméstico, cuidava. Mas desde pequeno, um filho dele nunca quis, e aquilo era um martírio para ele. Nunca quis saber de se comprometer, ir à igreja, tudo, mas comprometer-se, batizar-se em águas, se tornar membro da igreja, nunca quis. Era um bom menino. Eu digo porque o cunhado dele era amigo, mas não queria. Entrou no vício. E um dia o pastor se sentiu tão aflito. Olha que quando o pastor Leôncio vinha se afligir, era muita aflição. Tão amargurado, que ele ia para um circo, uma vigília em Pacheco. Me lembro como hoje. O motorista era o presbítero Amaro, Amaro, né? E ele, quando chegou em casa, perguntou à irmã Maria: onde está fulano? Disse: ele saiu, está por aí bebendo. E o pastor Leôncio se amargurou, se afligiu naquele momento. E ele pegou uma mala, foi no quarto do filho. Irmãos, nunca vi o pastor Leôncio fazer isso. Pegou todas as roupas do menino e colocou dentro de uma mala. Fechou a mala. Quando saiu pela porta de trás, que ele sempre entrava por trás, colocou no lado de fora da porta. Irmã Maria com o coração estraçalhado, mas ele disse: Maria, quando fulano chegar, manda ele pegar a bolsa dele, eu deixei dinheiro, e diga a ele que desapareça. Ele já é de maioridade e não vai estar me envergonhando. Foi para a vigília. Ninguém sabia. Quando chegou na vigília, começou a orar. Aí o Senhor tomou uma irmã e disse assim: meu ungido, eu tenho visto a aflição do teu coração. E eu vi o que tu fizeste. Tu botaste a roupa do teu filho dentro da mala e colocaste a mala no lado de fora. Mas eu exijo que tu voltes antes que ele chegue e pegue a mala dele e coloque para dentro. Porque quem vai fazer a obra no coração do teu filho sou eu. Sou eu, não é você. E te digo, ele não perderá a sua alma. As tuas orações e da tua mulher serão ouvidas, e eu vou fazer. Glória a Deus. Aquele rapaz adoeceu, não é? Irmã Maria já não estava aqui, mas eu tenho certeza que o encontrou lá, irmãos, porque ele aceitou o evangelho, abriu o coração. Quando partiu era um crente salvo em Jesus Cristo, mas Deus cumpriu. Não perca as esperanças. Lute, mas lute pelos seus filhos. Lute, minha irmã, lute, não desanime. Lute.
e a vitória vai ser sua, porque Deus é fiel, amém, irmãos? Deus é fiel, e Ele vai cumprir a promessa que Ele lhe tem feito. Que Deus abençoe.